Boa noite, me chamo José Roberto Gomes Ribeiro, sou aluno da FAEL, do curso de licenciatura em Pedagogia. Estou aqui para apresentar o meu trabalho de conclusão de curso. O tema escolhido foi o poder da educação em saúde. Como nasceu o interesse por essa pesquisa, por esse artigo científico? Nasceu da minha participação no Conselho Municipal de Saúde, representando os usuários do SUS, onde percebi que pouca ou quase nenhuma literatura havia para fazer esse diálogo entre a educação e a saúde, no que diz respeito à proposta de políticas públicas. E foi justamente aí, numa das palestras de escorpionismo, que demonstrei esse interesse. Fiz a proposta ao meu professor do trabalho de conclusão de curso, o coordenador de Marília, e ele disse que o tema seria um tema interessante, haja vista que não há um amplo debate sobre o tema, mesmo com a Constituição de 1998, em que a participação popular ela acontece nas diversas ações de construção de políticas públicas, observa-se que o diálogo entre educação e saúde é muito pouco. São esferas que deveriam caminhar juntas e as propostas também deveriam estar dentro dessa mesma direção. A educação e saúde é um tema discutido de forma emblemática em todas as esferas as esferas governamentais. E a educação é um importante meio de comunicação para fazer acontecer as ações em saúde. E o município de Paraguaçu Paulista, ele já desenvolve algumas ações em consonância com as secretarias municipais de saúde e educação, mas não há uma proposta curricular. Eu sei que todo o desenvolvimento curricular, as propostas relacionadas à questão da saúde, do bem-estar, estão contempladas em algumas matérias, mas esse diálogo entre saúde e educação um diálogo que precisa ser ampliado e dentro da proposta das políticas públicas ser também construído aí um caminho, uma ponte para que a prevenção, a saúde como um todo, com o cuidado do bem-estar e outras políticas necessárias, tanto ao idoso, a questão do câncer, a questão das endemias, Então é necessário esse diálogo, essa conversa, essa ponte construída na proposta municipal. Então, como é que acontece? Nós buscamos, então, de fontes bibliográficas e documentais, informações para munir as informações que objetam essa pesquisa. Então, a pergunta é: como a educação pode ser instrumento de boas práticas de conscientização e desenvolvimento das pessoas do município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista na área da saúde pública? E o objetivo central dessa pesquisa visa compreender as construções de trabalho realizadas pela área da saúde e educação do município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista. Como resultado, a pesquisa ela trouxe aqui algumas compreensões. Então, nós entendemos primeiro que é preciso fomentar um maior volume de ações de educação em saúde para tornar a vida das pessoas como hábitos mais saudáveis, e longe das ações que provocam doenças. A educação em saúde é um tema importante para a manutenção da vida humana, e é pouco fomentada como ação que consolide as práticas de reflexão sobre a relação humana com diversas ações que cerca a promoção da sua saúde de forma qualitativa. Então é nessa questão que a educação em saúde ela desenvolve ou ela deseja incorporar num processo educacional global. Dessa forma, a educação em saúde promove aos sujeitos a consciência de si mesmos, do ambiente que a cerca, das interações que fazem com esses meios.
Dentro desse contexto, uma pergunta desse artigo aqui declarada, e é muito importante levar em consideração, né, como a educação pode ser instrumento de boas práticas de conscientização e desenvolvimento das pessoas do município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista em relação a essas políticas públicas. A hipótese que foi levantada é de que a saúde ela nasce em favor da vida e da sua boa manutenção. Então, quanto mais as instituições públicas elas se integram para fomentar importantes diretrizes, os resultados poderão ser muito melhores, né? Nós temos uma crise de saúde na nação, aqui no município também, e justamente por falta dessas construções de políticas necessárias aos cidadãos na sua forma mais comum no acesso à saúde. As instituições, elas caminham solitárias, a gente percebeu isso, né? E pode alcançar metas desejadas em favor da população se elas resolverem se unir. Por isso a proposta do diálogo, né, de uma construção de ponte entre a saúde e a educação. Então a pergunta do artigo, que era um problema fomentado, é como a educação ela pode ser instrumento de boas práticas, né, nesse sentido para o nosso município. A sociedade é uma organização de pessoas que, de modo complexo, constrói relações de desenvolvimento nas ordens sociais, econômicas, educacionais, de saúde pública e tantas outras, né? E é nesse viés que essa pesquisa ela se torna justificável, pois é necessário entender como essas organizações sociais se integram e como elas são capazes da produção de ações mais efetivas quando trabalham mutuamente, educação e saúde, né, esses dois elementos importantes da sociedade. Foi nesse percurso dessa pesquisa que nós chegamos, né, dentro das propostas de leituras bibliográficas, né, nós encontramos aqui várias concepções, vários conceitos. Eu quero citar aqui Ramos, né, e Ribeiro, 2022, página 12 e 13, né? Ele diz que os dois instrumentos, né, educação e saúde, partirão da busca de materiais científicos já tratados pela ciência de análise de informações primárias e ainda não foram tratadas no campo científico. Então, a pesquisa bibliográfica, ela se compõe por informações, estudos e pesquisas contidas nos livros, nos artigos, nas dissertações, nos periódicos, nas revistas e tantos outros documentos que possuem a veracidade científica. O campo documental que nós buscamos tratar aqui através dessas informações colhidas, né, de políticas e ações por meio da Secretaria Municipal de Saúde da nossa instância turística. Eu tive um diálogo direto, né, com o gestor de saúde, e também o gestor do Departamento Municipal de Educação. E percebi que esse diálogo ele tem algumas ligações, né, alguns trilhos dessa ponte, mas a ponte ela não está completa porque ela não tem uma proposta de pactuação, né, de construção de diretrizes em que engloba a educação e saúde. Então, para uma análise da coleta de materiais, nós usamos o processo qualitativo, né, como um meio científico, né, com um critério com objetivo claro da compreensão, interpretação, né, e de posterior escrita do objeto de pesquisa. Silva, 2022, ele entende que a pesquisa qualitativa ela tem como meta a busca da compreensão da multiplicidade dos conceitos, significados e sentidos de tudo que cerca o universo científico e social. A pesquisa ela teve como ferramenta a possibilidade de entender de um modo mais efetivo o objeto de estudo, né, que nós procuramos então discutir e descobrir. Como fonte de dados, nós utilizamos aqui o meio físico de consulta. Nós fomos lá no site da Secretaria de Educação, né, da Secretaria de Saúde do município, né, vimos as compilações, as informações, né, do meio digital, né, usando as bases de dados do Google Acadêmico, né, Cielo e BVS. O objetivo do estudo foi de compreender a construção de trabalhos realizados pela área da saúde na educação do município e da instância turística. Especificamente, né, os objetivos que buscaram discutir a relação da educação e saúde na promoção da qualidade de vida das pessoas do município. Investigamos como o município da instância turística de Paraguaçu ela organiza e programa-se, né, para o PSE,
né, ou organiza as discussões entre as informações coletadas do município na instância, né, com a literatura científica. Estruturalmente, esse estudo ele foi dividido em três sessões. A primeira sessão, né, foi uma busca da literatura científica que descreve as ações de relevância da educação em saúde. A segunda, que nós tratamos, a segunda sessão, do trabalho realizado pela Secretaria do Município de Paraguaçu Paulista, né, em favor dessas políticas públicas de saúde. Também observamos a questão da região. Na terceira e última sessão organizada aqui, nós vimos uma discussão que fomentasse, então, a importância da integralidade de ações conjuntas entre educação e saúde. E nós percebemos, então, que a educação em saúde é um estudo já recorrente desde a década de 70, como um marco temporal importante na área de saúde, e foi essas discussões de forma sanitária que serviu como base para a construção de novas ações previstas na legislação pela Constituição Federal de 1988, né, e que marcou o início do Sistema Único de Saúde, né? E é importante isso, a gente observar que foram justamente essas políticas públicas que chegaram até os cidadãos, tendo ele acesso ou pouco acesso, né, a essas políticas públicas, mas foi construído dessa forma. Desde então, as promoções de políticas, de orçamento, de fomento a práticas de saúde pública foram objetos de ampla e legal dever, em que o Estado procurou consolidá-las, né? Isso o Ministério de Saúde aponta em 2018. O cenário da participação da sociedade na construção das novas diretrizes em saúde foi constante, sobretudo o marco legal pela Carta Magna de 1988, né? E a terceira, a necessidade da construção de uma sociedade mais participativa na materialidade das políticas públicas em seu favor. Eu tive experiência, né, nos conselhos, no Conselho Municipal de Saúde, nas pré-conferências, nas conferências de saúde, né, na conferência estadual, na conferência federal, da União, e eu percebi a construção dessas políticas públicas. Sei que na educação, né, em relação ao PDDE, em relação ao Fundeb também, a construção dessas políticas públicas são dessa forma. Então, eu sei que o campo democrático, ele é bem amplo, ele é vasto para a construção e para esse diálogo, e também percebi que para que se inicie uma governabilidade de 4 anos, né, dentro do pleito municipal, para gerir os 4 anos, é feita então essa pactuação nas conferências municipais de saúde. É interessante porque eu participei de ambas as conferências municipais e não vi esse diálogo sendo construído. Então, o contexto de educação em saúde, ele precisa entender que os atores que envolvem, né, instrumentalizam, né, esse conhecimento e essa capacitação com experiências exitosas, elas venham a acontecer. E o Ministério da Saúde propõe isso, né? Propõe dessa forma. O Ministério da Saúde, de acordo com Falkenberg, 2014, página 2, ele caracteriza a educação em saúde a produção de conhecimentos que serão apropriados pela sociedade. O objetivo é instrumentalizar a sociedade de saberes a fim de que ela possa ter autonomia no encontro do planejamento das ações das áreas, né? O termo educação em saúde é algo recente, no início do século XX, o marco da nova concepção dessa ação. O Falkenberg, 2014, página 2, ele deixa bem claro que é necessário um entendimento histórico sobre o caminho da saúde no Brasil e aponta que na década de 1940, que teria a medicina longe dos grandes centros urbanos e mais perto das pessoas do interior do país, surgiria o Serviço Social de Saúde Pública, que teve o primeiro caráter na educação e saúde no país. Então, essa questão social ela é muito importante e esse diálogo dessa construção de políticas públicas também é muito importante. Ele ainda afirma, né, que a sociedade ela pertencia a uma conjectura social e política conservadora, né? O modelo tecnicista produzia um efeito de que a pessoa não poderia ter voz ativa no tratamento da saúde. Então, esse diálogo vai trazer aí a participação de uma forma geral, né? Tanto da educação como da saúde, e também outros atores, né? Como a integração da família no âmbito escolar e também na construção dessas políticas públicas. Na concepção de Lopes, 2015, página 1, ele diz que no século XIX,
e no início do século XX, o Brasil sofria um grande movimento político e social de reformas. E entraria em um governo republicano. Aconteceria a abolição dos escravos, a chegada dos imigrantes europeus, o fortalecimento da indústria brasileira e faria surgir um novo formato urbano. O crescimento desordenado fez surgir diversos problemas, entre eles o adoecimento da população e a falta de órgãos para tratamento. Então, nas concepções de Lopes, 2015, página 1, no final do século XIX, então ele percebe, esse surgimento da questão urbana, a questão do êxodo rural, as grandes massas, grande concentração de pessoas, e aí, claro, a questão da saúde precisaria ser discutida. E agora a minha proposta é que haja aí uma ponte entre a saúde e a educação, Isso é muito importante. A minha proposta visa construir essa ponte e esse é o objetivo do meu trabalho de conclusão de curso. Muito obrigado pela atenção de todos. Até outra oportunidade. Obrigado.